Olá, pessoas! Tudo bem? Muito obrigada pela presença de vocês. A gente hoje comemorando 1 ano de Os Agilistas. E essa primeira etapa, então, vai ser uma interação com as perguntas que os agilistas, nossos seguidores, mandaram. E também para quem está aqui ao vivo com a gente. Aqui, né, para quem está só ouvindo a gente póstumamente, ou a gente está... Nessa hora, tá? É uma live? Não, né? Não. Bom, então... Estamos ao vivo? Póstumamente. Ao vivo, póstumamente. Póstumamente, não sei. Espero que ninguém esteja nos ouvindo póstumamente. Então, aqui nós temos Marcelo Schuster. Tudo bem, Schuster? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Igual o Luciano Pires. Né? O queridíssimo Regis. E aí, pessoal, tudo bem? Regis Fontes. E o querido Filipão. Tudo bem, Filipão? Tudo ótimo. São pessoas que participaram de vários podcasts, então a gente está muito familiarizado com eles, mas aqui na DTI somos, o quê? Mais de 800 já? Agilistas? Não. Quantos agilistas? 620? 620 agilistas. Depende de então, cada aqui ação. Uma amostrinha do que é o agilismo na DTI. Bom, para começar, acho que a gente precisa falar disso, né, gente? 1 ano, né? O que vocês estão sentindo? O que representa esse 1 ano de agilistas? Schuster? Pô, Denise, esse tipo de pergunta para mim, que não sou o cara que mais se emociona aqui. Né, Estou sentindo preocupado com o Ceará agora. Sentindo que Minas vai cair, uma coisa assim, mas fora isso... Não, tô... Cara, muito obrigado por ter eternizado isso no podcast, cara. Eu esqueci que fica gravado. Corta isso aí, João. Ô, João, você tinha uma colinha para você aí, ó. Era pra você ler. Não, eu estou muito feliz. A gente, quando começou, a gente nunca sabe até onde vai chegar, né? O alcance. E é super legal ver que tem bastante gente ouvindo e interagindo e gostando. Então, é muito satisfatório, né? A gente está chegando esse ano com 50 episódios, né? É incrível, né? Vou falar um pouquinho como é que começou. Rez, você... Ó, eu fiquei muito feliz porque minha mãe sempre pede para eu participar. E o pessoal tem atendido muitos pedidos aí da minha mãe. Não, eu fico muito feliz, eu estava comentando, não lembro com quem aqui, que pela empresa ter esse tipo de iniciativa de se colocar como referência de assuntos que a gente já fala tão naturalmente aqui dentro e poder compartilhar isso com o resto do pessoal e ter o retorno bacana que está tendo, é muito legal, assim. Muito, muito interessante. E você, Felipe? Para mim é surreal. E eu falo que os agilistas, o podcast começou para mim com dor de barriga. Né? A primeira vez que o Schuster foi logo no 3º ou 4º episódio, não sei. Se o Filipão vai gravar agora os agilistas com a gente. Eu fiquei sem dormir, dor de barriga. Eu tenho um problema muito grande em estar fazendo isso aqui. Foi tudo planejadinho, Filipão. Foi, né? E aí, igual eu disse, né? Vocês estavam experimentando aqui o caso real de uma gravação de agilistas, porque você foi no banheiro. Um episódio de 40 minutos... Para o episódio de 40 minutos, tem pelo menos 20 minutos de bagunça antes, né? De aquecimento. Então, a gente poder compartilhar com a comunidade uma coisa que a gente vive aqui no dia a dia, né? Que corre na nossa veia, é muito gratificante ver que o negócio tomou forma de verdade, né? O que eu mais ouço, né, de feedback pelas redes pessoais, né? É que uma pessoa falou assim, eu não ouço os agilistas, eu estudo os agilistas, porque eu começo o episódio, eu pego o meu caderno e fico anotando as coisas e eu revejo e anoto os insights. E hoje uma pessoa aqui falou isso também, falou, olha, tem uns que eu escuto 4 vezes. E eu também, alguns eu escuto várias vezes, porque quando eu vim para a DTI, eu vim para ajudar a desenvolver mentalidade de design e encontrei, foi uma surpresa, a mentalidade ágil. E eu aprendo muito também durante os episódios. Bom, sem mais delongas, vamos começar para as perguntas. Uau, vocês arrasaram. Só tinha uma, agora tem 50. Vou tentar. Vou escolher aqui. Amanda Gomes está aí? Amanda, a gente se conhecia, eu só não sabia que você era Gomes. Então, Amanda, qual estratégia usar para reduzir o work in progress e quais métricas normalmente são usadas para mensurar o resultado obtido e comprovar a eficiência? Só isso que a Amanda quer saber. Quem se habilita? Pouquinha coisa, hein? Vou pegar essa aí. Primeiro, antes de responder... Eu vou falar uma coisa... Não. Não, hoje tá tranquilo, pô. Depois de 50 episódios, se eu não tiver tranquilo aí... Primeiro, eu queria compartilhar com você uma coisa que eu falo muito com os nossos squads quando a gente
está fazendo alguns dos nossos ritos aqui de gestão operacional. Existem alguns tipos de work in progress, né? Alguns mais maléficos, outros controláveis e até inevitáveis. Tem o work in progress operacional e vamos dizer assim, o work in progress de valor. O operacional é aquele que você começa uma atividade, se você iniciar uma próxima atividade sem entregar aquela, você incorreu em work in progress, né? E o work in progress de valor é quando você tem valor estocado, né? Você tem, por exemplo, um produto de software em que você já poderia fazer um deploy em produção, ele já poderia estar gerando valor, mas você optou por acreditar que é melhor estocar, é melhor deixar guardado até um pacote maior que possa gerar valor. Então, eu acho que o segundo é muito mais maléfico, né? Porque se a gente falar de métrica, o próprio work in progress é uma métrica, né? E quando a gente fala desse segundo work in progress, que eu acho que é o mais maléfico, a gente aqui na DTI, a gente é paranoico em evitar o que a gente chama de estoque de sprints, estoque de valor, né? O progresso ele tem que ser concreto e a gente só tem progresso real dos times quando aquilo está gerando valor realmente para o cliente. Então essa é uma métrica muito forte, né, de progresso concreto, evitar esse work in progress de valor. Agora o outro, o operacional, que é o do dia a dia, eu acho que uma forma de evitar primeiro é com muita disciplina. Não tem como você evitar o work in progress sem ser disciplinado. E conhecer o processo que está atuando, conhecer as etapas do processo, né? Se a gente estiver usando um método igual Scrum ou Lean Kanban é até mais forte, né? Porque a gente tem limitador de work in progress diretamente, né? Em cada etapa, em cada caixinha, em cada parte do produto que você está construindo, tem que ter bastante disciplina para poder respeitar os limitadores de work in progress. E algumas métricas utilizadas é o lead time, o cycle time, né? O lead time é o tempo em que a ideia é concebida até que ela vai para a produção. O cycle time é o tempo que a ideia entra de fato em produção até ela ir entra em construção até ela ir para o ambiente produtivo e ser utilizado. Então essas são algumas métricas e assim, eu acho que uma ferramenta que ajuda muito a gente ter essa disciplina, é o que eu cito muito aí nos episódios quando a gente fala de operação, é você ter uma boa gestão à vista, é você ter uma visão clara de qual que é o tamanho do problema que o determinado time está encarando e fazer a utilização daquilo para poder saber, olha, a gente tem aqui a capacidade de 3 desenvolvedores, né, de 3 produtores, vamos dizer assim, extrapolando, saindo da TI, né? E qual que é o work in progress combinado? São 6, né? Porque a gente tem que considerar que cada um pode pegar um item a mais e utilizar disso para que o time inteiro tenha consciência da realidade, né, do fato. Isso ajuda muito a ter disciplina. Então, a maioria dos times que eu apoio, que a gente percebe que está tendo problema de organização, muitos deles passam por ter um WIP muito grande. A primeira coisa que eu faço é assim, gente, vocês sabem qual é o tamanho do problema? Vocês sabem qual que é o tamanho do work in progress? Vamos pôr uma gestão à vista ali que a gente vai ter essa resposta. E aí isso ajuda a ter disciplina e ajuda a se organizar. Então, acho que é por aí. Completando uma coisa que eu acho interessante é que se você tem cadência e entrega em curto prazo, começa a fazer, realmente ser puxado, né, que no fundo, você tem que fazer com que o desenvolvimento seja puxado por quem está usando, né? Quem está puxando valor. Do que você realmente começa a reduzir o curto, né? Começa a reduzir o ciclo, ter cadência, você até impede essa geração de work in progress, né? Porque a pessoa consegue inventar o work in progress se tiver muito tempo também para fazer, né? Se você começa a ter que pensar mais simples, pensar em curto prazo, você já cria um ambiente que estimula pouco work in progress. Porque se você vai ter que ter progresso concreto e vai colocar a coisa funcionando no ar, o time vai se adaptando para realmente ir terminando coisas de verdade e colocar no ar. Né? Que o problema maior é o time não só não colocar no ar, como não terminar, né, as coisas. Exato. Cheio de iniciativa e pouca acabativa. Né? E é engraçado que a gente sempre, né, quando a gente está avaliando as nossas métricas operacionais... Não, tem mais perguntas. Estou concluindo, Denise. Vamos para o próximo episódio. Você está emocionado. Então foi ótimo. Mas só para concluir, esse assunto é assim, aqui quando a gente está avaliando dentro dos nossos ritos operacionais, se a gente não tem o segundo tipo de work in progress, que é o work in progress de valor, se realmente o time está colocando as coisas e está com essa cadência, a chance de você ter problemas no time ela é bem reduzida. Então... a gente ataca muito esse tipo de work in progress que é o de valor. A gente tenta não estocar valor. Sabe? Excelente. Bom, depois que eu falei que foi a Amanda que fez a pergunta, só tem pergunta anônima aqui. Então não vou revelar os nomes dos outros que não sabiam que eu ia falar. Vocês viram aí que no slide você pode também não só fazer pergunta, como votar na pergunta do coleguinha, né? Então eu vou falar a pergunta aqui mais votada até agora.
Como fazer para vender o ágil para os clientes que insistem em escopo fechado, prazos e valores? Como driblar essas limitações e conseguir trabalhar com o ágil? Eu acho que por uma questão de honra, que é a nossa estrela da maldição do escopo, Regis. Começa com você, Regis. Nossa Deus. Então, isso é uma coisa que a gente faz diariamente, né? Vender ágil, então a gente tem que saber responder essa aí. Né? Bom, o ágil, por si só, ele tem argumentos sólidos o suficiente, né, para convencer. Normalmente, as oposições que se tem, que a gente enfrenta muito, e eu acho que é difícil sair muito dessas duas, é assim, a primeira que o pessoal se opõe eu estou abrindo mão de previsibilidade quando eu coloco o ágil. Porque eu não tenho mais uma data rígida, eu não tenho mais um escopo, então eu não tenho previsibilidade, né? Bom, como é que a gente contra-argumenta contra uma pessoa que fala uma coisa dessa? A primeira é que a pessoa não tem previsibilidade só por ela ter uma data e um escopo fechado, né? Se a gente pegar o histórico aí dos projetos de software, assim, é uma ilusão você achar que só porque você fixou uma data, só porque você planejou e fez uma série de reuniões lá no primeiro dia, que inclusive é a fase do projeto que você tem menos informação disponível, você sabe exatamente o que você tem que fazer e e quanto aquilo vai demorar. Então, isso já não é um argumento muito sólido, assim, de que isso te dá previsibilidade. Um outro argumento que o pessoal usa muito é que, assim, cara, se eu não dou para você Gente, meu sotaque mineiro, já ouvi nas gravações, é horrível, mas vai ficar assim mesmo. Faz parte do charme. Se eu não te dou assim, um escopo fechado e uma data, eu não vou ter comprometimento do time, porque o comprometimento está no momento em que eu coloco ali eu fixo ali aquela data, eu fixo ali o que o time tem que entregar, e o time está comprometido. Aí o time se comprometeu com aquela data, comprometeu com o escopo. O que também não é uma verdade, né? Porque não é isso que gera comprometimento nas pessoas, isso pode gerar uma série de outros comportamentos no time para te atender naquela data, naquele escopo. Mas também é uma falácia dizer que o ágil não gera isso, né? Eu acho que ela até gera mais, porque você tem um compromisso de entregas em curto prazo, você tem uma transparência muito maior, você tem gestão à vista, você tem burn down, você tem reuniões de planejamento, você tem reuniões de review, demo day, enfim, uma série de mecanismos, né, que geram no time aquele accountability que a gente quer, né, deles estarem, de fato, assim, senhores do que eles estão entregando. E para convencer ainda mais uma empresa assim, a gente sempre recomenda, né, que você sempre tem a alternativa de começar pequeno e tentar manter algo da estrutura tradicional ali no lugar, que é o famoso compromisso que a gente fala, aliás, eu nunca participei de um episódio que falou isso, mas o pessoal fala muito, né, do alimentar os tigres lá, né? Assim, a gente consegue, por exemplo, ter dentro da empresa um gerente que compre a ideia e esse gerente na área dele ele vai testar o ágil e para fora da área dele é como se nada tivesse acontecendo diferente. Ele continua fazendo algum tipo de orçamentação, algum tipo de reporte de indicadores, enfim. Então, tem algumas maneiras de você começar pequeno, tentando manter alguma compatibilidade com o modelo existente, mas, obviamente, que o mundo ideal, né, não seria esse, e eu acho que tem argumentos sólidos o suficiente para você contra-argumentar contra alguém que diz que o ágil traz esse tipo de falha ou de soltura, né, de cheque em branco. Dá para fazer uma transição, né, digamos assim, de alguém que é mais tradicional, ter pelo menos um backlog preliminar, alguma visão, ainda que não haja compromisso total com aquilo, é muito difícil alguém sair do escopo totalmente fixo para o escopo, né, totalmente. E aí a geração de valor é que faria com que a gente ganhasse confiança. A venda mesmo é só depois que o valor assim, começa a ser... A conversão, né, só vai ser feita quando algum time começar a obter sucesso com isso. E esse time, ao obter sucesso com isso, você vai disseminando isso para outros times, né? Mas realmente esse foi o Breno Cerqueira, vamos dar o crédito, né, que num episódio ele usou essa expressão de alimentar os tigres, a gente achou ela muito interessante. Eu encontro muita gente que cita esse episódio, porque a verdade é essa, ele fala, se você não alimentar certos tigres, a corporação vai mudando aos pouquinhos, né? Então, se você não alimentar certos tigres, ele falou isso no episódio, eles vão te devorar, né, em algum momento. Então, se no começo... Foi ótimo. E uma coisa que eu recomendo também muito, até porque eu não estou nas empresas grandes, é que vocês sejam mais subversivos, entendeu? Eu acho que tem que ter um pouquinho de subversão no seguinte sentido, né? Se você fosse purista, completamente purista, talvez você nunca vai conseguir convencer alguém. Então, assim, uma recomendação que eu dou muito forte, assim, foge de uma definição precisa de escopo,
define, mesmo que em termos de escopo, grandes marcos, porque, na verdade, ninguém sabe exatamente o que é aquele escopo, e tenta entrar logo num ciclo vicioso. Entende? Não fica com aquela preocupação, né? Virtuoso, né? Exatamente. Tenta ser um pouquinho mais pragmático e arriscar um pouquinho mais, né? Exato. Bom, vocês foram super ágeis aqui no slide e agora está super fácil, porque tem um ranking das questões que vocês consideraram mais interessantes. E a vencedora até agora é: até onde ou aonde vai a autonomia dos squads? Essa pergunta é boa, hein? Até onde? Qual é o limite? Alguém que está começando, assim, e aí? Não, esse negócio é engraçado, porque várias vezes que a gente faz a palestra de Business Agility, etc., sempre vem essa pergunta. Mesmo na DTI, quando a gente começou a transformação, vem muito essa pergunta de até onde vai a autonomia, ou essa autonomia é irrestrita, né? Aí eu até brinco, assim, quem tem autonomia irrestrita no mundo, né? Assim, eu não conheço ninguém que tem autonomia irrestrita. Deve ser bom, né, ter autonomia irrestrita. Então, assim, como tudo, isso é um processo adaptativo, né? Aqui na DTI, por exemplo, quando a gente começou a quebrar a empresa em tribos, eu lembro claramente, eu não sei descrever como foi o processo inteiro, né? A gente foi mudando aos pouquinhos, mas eu lembro que uma das questões no começo era o seguinte: mas o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode decidir efetivamente? E as equipes vão aprendendo com o tempo que elas podem decidir, desde que, obviamente, elas tenham boas referências para poder tomar aquelas decisões e saber que são decisões que são plausíveis. Independentemente de certas ou erradas, elas têm que ser plausíveis no referencial que você passa. Né? Porque, assim, se você quiser só a decisão certa, aí já é um erro, na verdade, não tem uma autonomia aí. Você tem que acreditar que aquela equipe vai tomar muitas decisões certas, vai tomar algumas decisões erradas, mas vai tentar estar num referencial que você colocou. Então, por isso que eu falo que a autonomia não é restrita, porque pega um squad, por exemplo, de cara ele tem um desafio. Então, ele não chega lá e faz o que ele quer. Né? O desafio dele é, por exemplo, diminuir fricção na venda, é aumentar o ticket médio, seja qual for o desafio. Então, de casa, você já tirou alguns graus de liberdade. Né? Na seguida, você tenta representar aquilo por OKRs, você coloca um objetivo de curto prazo. Não fui eu que falei, foi você. Você está roubando o script do cara. O Regis é o Regis, se fosse lutador de MMA, é o Regis, OKR e fontes. Né? Então, assim, você cria objetivos e key results que aquele time tem que demonstrar em curto prazo. Então, aquilo reduz a autonomia. Sem falar em todo o conjunto de valores que a empresa vai propagando diariamente e que é papel do líder reforçar, né? Então, assim, tem um termo em complexidade que eles chamam de enabling constraints. Eu acho super bacana, né? Porque são restrições habilitadoras, né? Você precisa ter certas restrições que te habilitam a começar a fazer alguma coisa. A autonomia não é só pega um time, vocês têm autonomia. Né? Na hora que você dá certas restrições, aí ele começa a ter autonomia porque ele se auto-organiza em torno daquelas restrições. Então, cabe à liderança dar essas restrições e continuamente refinar, né? E reforçar e repetir, né? E aquele time vai aprendendo os limites que ele tem. Ótimo. Os agilistas têm falado cada vez mais de negócios e estratégia. Metodologias ágeis são puxadas pela TI. Quais dicas para transbordar esse comportamento para as outras áreas? Como é que é o protocolo aqui? Um olha para o outro e... Quem tiver com menos cara de assustado responde. Quem tiver... Não, isso aí tem muito a ver, assim, a gente fala muito isso naquela palestra de business agility. A verdade é que se isso não começar a propagar pelas áreas, nunca vai ser tão efetivo quanto poderia ser, né? Porque eu até brinco, né, gente? Quem escuta o podcast deve ter ouvido falar várias vezes que a gente vive a própria vingança dos nerds, né, hoje em dia, porque algo que surgiu no âmbito do software há 20 anos atrás e como um problema de desenvolvimento de software virou um imperativo de negócio hoje, né? Ou seja, quando teve o Manifesto Ágil, a ideia era que você tinha que trabalhar evolutivamente num processo de aprendizado, né? E colocar o usuário junto para desenvolver o software. Aí você avança 20 anos, a ideia hoje é o quê? Os negócios têm que ser evolutivos, né? E tem que se adaptar o tempo todo. Então, assim, o jeito de... O que a gente percebe, aquela analogia que a gente faz lá do café com leite, né? Você tem que começar a fazer o futuro conviver com agora. Sabe essa analogia da mistura? A mudança não é uma jornada de um ponto A para um ponto B que você conhece. É uma mudança que você vai tangenciando o que é possível. Esse que é possível, primeiro, é um squad que começa a ter autonomia e que já consegue ter uma área que compra aquela ideia.
Daqui a pouco, o cara dessa área comenta com outro e outra área começa a experimentar. Daqui a pouco, a empresa quebra aquela área e começa a se organizar em fluxos. E alguém se apropria daquele fluxo. Daqui a pouco, a história do café com leite virou outra coisa. Ainda que você não saiba exatamente como é que você chegou lá, só que isso incomoda muito, né? Porque alguém quer um plano detalhado de como ficar ágil, né? Que é uma piada, uma receita, na verdade, né? Sim. Você tem um waterfall de como você fica ágil, né? Tem uma parte da pergunta que é assim, como extrapolar isso para outras áreas, né? Queria só recapitular uma palavra que o Schuster falou respondendo a primeira pergunta e que eu sempre utilizo dessa mesma palavra quando essa mesma pergunta surge, que é a subversão. Como que eu... Aqui está fácil, né? Porque é a TI, mas eu trabalho na indústria de base, como é que eu levo isso para lá, né? Aí eu sempre faço essa provocação, eu falo assim, cara, você vai ter que subverter um pouco, você vai ter que fazer contra todos e acreditar que vai ter resultado. E na hora que o resultado começar a aparecer, vai ter um outro olhando para o seu departamento falando assim, o que está acontecendo ali? Tem um negócio diferente acontecendo. Aí vai causando essa... Gestão por inveja, Zé? Gestão por inveja. Excelente, cara. A gente pode fazer um episódio com esse título. O departamento dele tem puff e o meu não tem. Eu vi, por exemplo, o caso da Vivo, eu gosto assim, para falar, não cito clientes, assim, mas eu cito, se for para elogiar, acho que não tem, todo mundo gosta de elogio, né? E aí a Vivo foi um grupo, como o Chu, você está falando, esse grupo subversivo, que o Filipão falou, tem que ter um pouco de rebeldia. Gente, inovação, ela é um ato de rebeldia, sempre vai ser, e um monte de cabeça vai rodar mesmo. Então, assim, sabe, é encarar. Mas aí teve o grupo subversivo lá, que ocupou até um prédio da Vivo que ninguém estava usando, começar o pessoal da TI. E quando eu fui lá, foi para conhecer o Vivo Labs. Então, que já está tudo estabelecido, eles falaram, tá vendo isso tudo lindo aqui? É agora, no início não era assim. Mas eu falei, e aí, como que tá? Vocês tá escalando o ágil para outras áreas? Eles falaram, olha, essa semana veio uma pessoa de compras querendo saber como é isso, como é essa forma de trabalhar. E a gente vai lá e dividimos aqui dentro da TI, tem um grupo que faz só a evangelização, catequese mesmo. Né? Porque, claro, todo mundo quer que a empresa seja ágil. Então, tem os evangelistas, a pessoa que começou o ágil lá, hoje ele é um evangelista, porque ele tem a facilidade para falar, para convencer, sabe? Interessante. E aí, isso é um indicador, né? Quando a outra área olha e fala, vocês estão fazendo diferente. Porque uma coisa que eu vejo assim, ninguém quer trabalhar com ineficiência, gente. Ninguém quer. Se você vê uma área que está dando certo, e essa área tem uma postura de humildade para compartilhar o conhecimento, não tem como dar errado. Não tem como. O senhor tem um minuto para ouvir a palavra do agilismo? Eu ia fazer a piada, o cara me coibiu, foi lá e roubou a piada. Com o manifesto debaixo do braço. Bom, essa aqui acontece muito. Até eu me perguntam isso lá no LinkedIn. Qual é a diferença entre um gerente de projetos e um Scrum Master? Isso é só um nome legalzinho para o gerente de projetos? Nossos Regis OKR vai responder. Você gravou o Gerente Está Morto? Fui eu que gravei. O Gerente Está Morto. Isso. O gerente está morto, Regis? Então, gente, existem algumas diferenças fundamentais, porque assim, existe a resposta teórica e a resposta prática nesse caso. Porque quando você olha para o Scrum Guide lá, né, para os guidelines do framework Scrum, você não vai encontrar algumas tarefas que são tradicionalmente do gerente de projetos na figura do Scrum Master. Na verdade, você vai ver que é bem diferente, assim. Então, o Scrum Master, ele vem dessa metodologia Scrum, né? A maioria aqui já deve conhecer, mas assim, ele tem um papel de ser o guardião, entre aspas, da metodologia, embora, né, a metodologia esteja com o time inteiro. Ele tem uma função, assim, uma responsabilidade, um papel de tirar impedimentos do time para garantir que o time, né, esteja o mais desimpedido possível. Pelo menos é assim, a grosso modo, que o papel está defendido lá. Na prática, o que acontece muito é que quando você vai transpor para o mundo de uma empresa real, tem algumas funções que a empresa precisa que sejam feitas que não estão lá naquele papel. Então, vou dar uns exemplos bem bobinhos, assim, mas que acho que fica fácil, assim, né? Quem que emite a fatura para o nosso cliente, no final das contas? Se eu tenho um squad Scrum aqui, no caso da DTI, por exemplo, né? Vamos colocar isso no papel do Scrum Master. Outras empresas colocam isso no papel do PO, mas tem algumas coisinhas desse tipo, assim, coisas administrativas do dia a dia,
que elas ficam meio sem dono, então as empresas ficam tentando encaixar isso aí no papel. Então, por isso que eu quis dizer que existe uma diferença prática e uma diferença teórica. O gerente de projetos tradicional, ele é muito associado, e não falando a pessoa, né, mas o papel, ele é muito associado à cultura do comando e controle. Não necessariamente, tá, gente? Mas, assim, na sua maioria. Associada à gestão comando e controle, onde ele é o responsável por garantir uma série de coisas, garantir cumprimento de prazos, de custo, tem umas 12, 13 disciplinas lá, que a gente estuda quando a gente faz as certificações lá, mas que a gente, no final das contas, a gente não lembra delas nunca mais depois da prova. Assim, é realmente uma pessoa, assim, é difícil você falar que existe uma pessoa que reúna todas aquelas 15 mil habilidades que é colocado na figura do gerente de projetos. Então, existe uma diferença prática, eu acho, aí, da figura do Scrum Master para o GP, nesse sentido de que o Scrum Master ele tem uma outra pegada, ele é uma liderança mais servidora, mais voltada para garantir que o time esteja produtivo do que propriamente uma liderança que está ali para comando e controle. Fundamentalmente seria isso. Agora, existem, obviamente, esses overlaps que eu falei de papéis, quando você transpõe para o mundo real e tem algumas atividades que o squad precisa conduzir que não estão lá prescritas no framework, não estão prescritas em lugar nenhum, as empresas, na prática, tendem a colocar essas tarefas de gestão mais na conta do Scrum Master, tradicionalmente. Eu queria fazer um comentário aqui, aproveitar que a gente falou do Scrum Master, uma coisa que eu li em alguns artigos recentes e que tem tudo a ver com isso que você falou, né, da forma como você olha para o gerente, né? Talvez o gerente seja aquela figura mais comando e controle, mais tradicionalista, o Scrum Master já é o líder servidor, mas eu já li muitos artigos que eles estão, inclusive, querendo desconstruir um pouco esse conceito do Master, porque quando você diz assim, Scrum Master, né? O cara é um ninja. Tem isso mesmo. E aí, apesar do Scrum Master ter sido criado para ser esse líder servidor, o cara que tira impedimento, né? O cara que habilita o time, o jardineiro ali que a gente sempre fala, né? Que deixa um ambiente propício, às vezes traz aqui, não, mas agora eu sou o Scrum Master, né? Você Master de quê? Não, Master do método só. Você não é o mestre do time, não. Você é o cara que, em tese, deveria saber muito sobre o método para defender o método, apesar que, como o Regis disse, o time inteiro é responsável por manter o método, né? O Scrum Master é como se fosse o guardião ali. Exatamente, o que vai radiar o método. É possível agilismo em uma empresa tradicional? Como? Isso é ótimo para a DTI responder, porque... Se não tivesse como, eu ia falar sim. Todos os nossos clientes são tradicionais. Todos os clientes da DTI ou eram, né? A questão talvez a pessoa... Um negócio clássico, assim, né? Um negócio não, clássico. Isso é possível na plenitude, né? Sei lá, né? Porque existem estágios de adoção, né? Talvez, né? Então, assim, eu acredito... A gente acaba remetendo aos episódios aqui, né? Então, assim, teve algum episódio que a gente falou, assim... acho que foi até com o João do Pardini, né? Que a gente pode mudar por amor ou por medo, né? E assim, eu fico brincando que eu comecei a mexer com isso desde 2000, 2001, e durante anos era uma tentativa de alguém que vende software convencer uma empresa que tem que comprar software de um jeito diferente. Eu te falo que as coisas mudam tão rápido que até alguns poucos anos atrás eu era desanimado com as perspectivas, né? Porque falava assim, cara, você tinha que ficar batendo compras, né? Ficar convencendo um cara que... Só que, de repente, a gente, assim, é difícil explicar nessas análises retrospectivas, a gente começou a perceber, depois da crise, né? Que as empresas começaram a perceber que tinham que fazer alguma coisa diferente, mais esse fenômeno de startups ameaçando as grandes empresas, a necessidade de acelerar. Então, assim, minha grande teoria é que existe um medo muito grande, né, de que o negócio possa sofrer muito. E o medo, sem dúvida, é um jeito de causar ação, né? Então, quando fala assim, as empresas tradicionais, elas sabem que não podem mais ser tradicionais, né? Assim, poucas estarão protegidas, né? Algumas estarão, talvez, protegidas, mas parece pouco, né? As pesquisas com os executivos mostram isso, né? Poucos acreditam que tem um setor tão protegido que não precisaria fazer nada ou que poderia ficar tradicional, né? Então, acho que a resposta não é nem assim, é quase que um imperativo, né? Isso não é uma modinha, né? Assim, vamos ficar... A empresa precisa operar de uma forma diferente, precisa tomar adesão mais rápido, precisa experimentar mais e não tem muita alternativa.
Mas cada uma vai se movendo numa velocidade. Uma coisa que a gente percebe é que o setor de serviço move mais rápido do que o setor industrial, porque ele sente o calor, né? Assim, por isso que eu insisto que o medo é uma boa forma de mudar, né? O cara vê realmente... Já defendeu a gestão pela inveja, agora a gestão pelo medo. Tá interessante. Pra mim, que a gente tá O astral tá lá. aqui não é de terror, viu? Eu falo assim, aqui na DT nós tem um sócio que não está aqui, que ele já é o cara mais medroso que eu conheço, que é o cara mais paranoico do mundo, então, que é o Vinição, né? Então a gente fica mudando o tempo todo porque já tem um gestor de paranoia aqui, esse medo já está dentro dele, né? O medo que eu falo não é o medo, não é a pessoa ter medo de trabalhar, né, no ambiente que ela está, não. É não estar segura de que o negócio dela vai prosperar e pronto, né? E se eu ficar operando daquele jeito, vai prosperar. É ficar o tempo todo refletindo sobre o que está acontecendo. E a cultura que viabiliza isso é uma cultura cuja estrutura não seja tão fixa igual a estrutura tradicional. Tem que ter espaço para isso, né? Porque a cultura tradicional, que a gente sempre fala, é de uma maquininha azeitada para um ambiente. Aquela máquina projetada, azeitada, ela não muda sozinha. Então, se não tiver ambiguidade, não tiver espaço na empresa para mudança, não vai acontecer mudança. E um jeito de ter mudança é você acreditar que você precisa. Se você acha que está tudo garantido, que é o que eu acho que muita empresa sempre achou, né? Tudo estaria garantido, aí a mudança não acontece, né? Sem dúvida. Temos só 10 minutos, então vou tentar ver se a gente consegue fazer 3 perguntas aqui. Quais as melhores práticas para agregar outras competências no squad que são necessárias para o sucesso do produto? Por exemplo, o jurídico, o marketing, o RH. Como é que a gente faz para trazer essas competências? Pega a pessoa. A resposta é certa que eu ia responder e você foi mais rápido. É simplesmente não ter um bloqueio para que essas pessoas façam parte. Sem dedicação full. Sem dedicação Traz full. metade E aí? Dá? Traz a metade que ajuda. Gente, a gente tem que lançar um livro depois, porque tá bem sombrio o nosso modelo de gestão. Mas eu não sei se isso vai responder a pergunta, não. Mas essa sem a dedicação full é interessante porque tem muita gente que acredita que vai contratar um squad para resolver determinado problema, e um squad é um time multidisciplinar. O squad não é formado só para o desenvolvedor. Teoricamente, o especialista naquele processo tem que estar junto do squad para poder ajudar a ditar o ritmo. E aí acredita-se assim, não, eu tenho que colocar esse cara aqui porque é importante que o squad absorva alguma informação, mas esse cara também tem que fazer tudo que ele tem que fazer no dia a dia dele. Isso não vai funcionar. Então, assim, sem ser full... Então, tirando a brincadeira, eu acho que um impeditivo que tem para isso, né, quando a gente pega a pergunta e tenta ir na essência dela, é uma coisa que a gente também sempre fala muito, que é o quê? No modelo de orçamentação tradicional, alguém define o headcount de forma imutável, né, em algum momento ali. E aí vira e fala, cara, como que eu vou dedicar uma pessoa do RH ali para aquele squad que é de RH, que mais precisa daquela pessoa, né? Então aí a gente gosta muito de ir no Lean, né? Se a pessoa começar a olhar para o cost of delay, né? Assim, se você tem um produto que vai transformar a empresa, vai gerar muito dinheiro, se você comparar o custo daquela pessoa alocada ali com o custo de oportunidade que você tem de não lançar coisas rápido, fica ridículo a empresa não colocar. Mas se ela faz uma orçamentação tradicional, onde ela definiu o headcount de forma imutável, então, indo lá na causa raiz, todo lugar que a gente vai é isso. Fica aquele... A gente aqui é super pragmático, não quer dizer que todo squad tem que ter todo mundo full time, não. Você trabalha com os recursos que você tem e muitas vezes uma pessoa pode estar dedicada a mais de um squad. Mas, por outro lado, tem lugares que, obviamente, tirariam muito proveito, né? Imagina, varejo que tem 500 lojas, aí se você tiver um vendedor ali dentro que sabe fazer experimentos plausíveis e um experimento der certo, porque já se pagou ali, são 500 lojas. Mas alguém faz alguma conta tradicional ali que fala, não posso, é muito caro deixar aquele cara ali, entendeu? Então, acho que a raiz do problema está sempre nessa orçamentação tradicional. Aí. Normalmente também a mentalidade está para... O que a gente vai perder, não da oportunidade, né? Essa questão do custo do atraso, de não pensar no que eu posso ganhar, isso também eu vejo o tempo todo como um empecilho, essa falta de visão. Mas isso é humano, né? É da natureza humana ter mais medo de perder do que arriscar porque pode ganhar muito. Né? Isso é viés cognitivo. Né? Isso é tão sério porque isso você compromete o resultado do squad inteiro, às vezes. Porque a gente estava falando de OKR, eu não posso sair daqui sem falar de OKR. Opa, quando você dá o objetivo, quando você dá o objetivo para o squad, ele tem que ser capaz de atingir aquilo de forma independente. Então, se você não coloca uma pessoa, às vezes, de um jurídico, porque você não consegue alocar ela
full time, né, naquele squad, você está, muitas vezes, comprometendo um objetivo seu de negócio para os próximos 3 meses, um indicador seu que era muito importante para você, inclusive, provar o valor daquele squad. Então, assim, a conta tem que ser feita mais nesse âmbito global. E engraçado, senhor, desculpe estender a pergunta, eu não consigo resistir, né? Mas, assim, tem uma enzima que a gente vai soltar em breve que fala sobre isso, assim, é uma provocação, sabe? Falando assim, cliente, olhe para o seu umbigo, né? Assim, o que a gente quer dizer com isso? Cara, assim, é óbvio que a produtividade do time é importante, né? A gente tem que acompanhar a produtividade. Mas raramente o gargalo de geração de valor será, de fato, a produtividade do time. É muito mais não priorizar bem. É muito mais não fazer experimento. E priorizar bem e fazer experimento é olhar para o umbigo. Você tem que, se você quer priorizar bem, você tem que botar alguém que sabe priorizar ali dentro. E que tem tempo, né, para pensar nisso. E aí, quando as coisas começam a acontecer, o caminho fácil da gestão tradicional é procurar algum indicador que fala o seguinte, eu acho que esse time não produz software tão rápido. Aí eu pergunto, software tão rápido para fazer o que exatamente? Quem está priorizando? Quem está puxando isso? Então é sempre mais cômodo ir para as respostas tradicionais, entendeu? E não enfrentar o verdadeiro desafio, que é um time extremamente responsável, procurando gerar valor e com liberdade para isso, né? Então, a meta agora é conseguir fechar as 2 próximas perguntas em 5 minutos. Roda aí! Você tá colocando data fixa, cara. Isso não é agilista, não. Esse planejamento rígido do podcast, eu não estou entendendo essa. Vamos Qual o pivotar sentido? isso. Né? Pivota aí. Estou vendo um contrassenso. Isso é só uma piada que você está fazendo? Porque tinha um OKR lá no início que falava entrega de valor. Não foi, Júlia, isso? Cadê a Júlia? Não foi, Júlia? Tinha um OKR que falava que o nosso indicador é conseguir fazer tantas perguntas em meia hora. E o nosso nível de confiabilidade para esse OKR está abaixo de 50%. Tá baixo, nós estamos fazendo um review aqui. Bom, olha aqui. E aí, também já complementando o que você tocou na questão do orçamento, né? E agora a gente está na época de fazer planejamento estratégico, fechar planejamento. O orçamento tradicional versus o orçamento ágil. Schuster, como evitar conflito com planejamento estratégico? Não, como evitar o conflito não tem jeito. Né? Próximo. Cara. Vai sobrar tempo. Ótimo. Não, assim, isso que eu falo, gente, eu não menosprezo, a gente fica brincando muito, eu não menosprezo, assim, está muito enraizado nas organizações, né? Tanto que para orçamento eu gosto de dar exemplo do Beyond Budgeting. Temos o Raul Nisso, está aqui ou não? E tem um Raul Nisso episódio tá ali, inteiro sobre isso, né? Tem um episódio com o Raul Nisso sobre Beyond Budgeting. Por quê? Para quem não ouviu, né, o episódio, esse movimento ele surgiu ele não surgiu da TI. Né? O agilismo, a vingança dos nerds, que eu disse, aí surgiu da TI. Né? Esse negócio surgiu lá na Europa, na década de 70, quando alguém já admitia, começou a questionar essa orçamentação rígida, com um raciocínio muito simples, que é o seguinte: se a orçamentação, no fundo, é a minha definição de alocação de recursos, e se o ambiente é dinâmico, por que a minha alocação de recursos vai ser rígida? É simples como isso, né? Só que é muito mais desconfortável você assumir que não sabe isso, que você tem que rever o tempo inteiro. Né? Isso é desconfortável. É muito melhor você fingir que definiu e ficar olhando o tempo todo no retrovisor e ficar todo mundo explicando desvio. Né? As reuniões, não sou eu que falo isso, os caras criticam isso, eles gozam isso muito. Né? O que vira uma reunião? As reuniões de acompanhamento depois. São pessoas a vida inteira explicando os mesmos desvios, ou então confortáveis e donas de um dinheiro, né? Em inglês eles usam o termo lá, entitled, né? O cara fica dono de um... É isso que a empresa quer, que o dinheiro tem um dono, aí o cara chega no final do ano, dá um jeito de gastar aquele dinheiro porque é dele, né? Assim, é tudo errado, né? Assim, não, isso não acontece, não acontece. E aí, assim, o que eu acho legal desse livro, porque eu acho que isso é o melhor jeito de convencer quem é tradicional, porque tem petroleira, indústria grande, energia, banco, lá na Europa, que é onde começou o movimento, que segue isso, entendeu? Porque, obviamente, que quem é tradicional fala, esses caras de ter é muito fácil, não é capital intensivo, não gastam dinheiro, né? Cara, tem petroleira, que no livro conta queijo de petroleira, né? O Raoni pode falar, que ela vai descer, ela vai dinamicamente, se tiver uma oportunidade de fazer uma plataforma e tiver dinheiro e vale a pena, faz. Agora, se decidiu fazer a plataforma e mudou tudo, não faz, né? Assim, é tão ridículo quando fala assim, né? Mas é claro que no meio do caminho, quando se faz uma plataforma, é diferente de software, né? Mas a decisão não tem que... Eles fazem o tal do rolling forecast, né? Eles ficam o tempo todo revisando o forecast. A gente tem algum enzima nosso aí que fala, né, desse problema existencial, né? É quase que um problema existencial que você tem que decidir o tempo todo que você quer fazer. Mas, assim, eu talvez, por personalidade, adoro isso, né? Então,
Eu não vejo problema nenhum nisso, em ficar o tempo todo Ou seja, perdido, gente, né? não saia da raia, não evite o conflito, vai para a guerra. E, resumidamente é isso. E aí, e quando todo mundo for ágil, todas as empresas forem ágeis, como é que vai ser o diferencial competitivo? Regis, né? Olha, provavelmente eu vou ter emprego. Não, assim, é muito difícil responder essa pergunta, porque assim, quando todo mundo for ágil, eu não sei como é que vai ser o mundo. Assim, a gente já tem que admitir hoje que a gente não sabe como é que está o mercado, né? Não, o mundo todo é mundo VUCA, vai né? ser ágil, mas não vai todo mundo fazer o mesmo experimento. É isso que eu ia falar, exatamente. assim, se a gente acha que o agilismo Alguns vão acertar habilita... mais, outros vão dar sorte de ter pego uma onda, né? É assim, é igual quando... Imagine que no século XX funcionava a estrutura tradicional. E alguém perguntasse assim, quando todo mundo tiver uma estrutura eficiente, qual a diferença? Muita gente vai ser eficiente e vai fracassar. Pode ter perdido o timing do produto, né? Pode ter dado simplesmente azar, pode ter aparecido um produto substituto. Você pode ser a empresa mais ágil do mundo e sua tecnologia foi superada, o mercado não gosta mais daquilo, né? A Netflix não está ameaçada, né? Esse é o negócio mais engraçado. Eles são ágeis, são tudo, mas a Disney tirou os filmes lá de dentro né? A Disney tirou e eles estão gastando bilhões de dólares lá. O que eu vejo disso também, né? O grande fator que eu entendo que deu essa oportunidade para esse mindset, que é antigo, né, gente? Antigo. Virar um mindset não predominante, né? Nesse cenário que vocês estão falando, e se todo mundo for ágil, né? É a complexidade. Então, assim, as empresas podem se tornar todas ágeis, duvido, mas vamos supor que, mas o mundo vai ser cada vez mais complexo. Então, vai continuar testando, errando. A variável complexidade, de certa forma, é a constante. Ficou louco, né? Mas o que a gente pode ter certeza que vai continuar sendo um desafio? O mundo VUCA. Não, gente, o ágil pode ser visto como necessário, mas não o suficiente, né? Assim, não existe receita, né? Inclusive, sucesso, encarando que o mundo é complexo, eu sempre escuto os cadernistas, né? Assim, que ela é fã do Steve Jobs, né? É quase um deus, um mito, né? Mas, assim, talvez o grande diferencial para quem viu o documentário do Bill Gates é o troço mais engraçado. Se um amigo dele não tivesse morrido tragicamente quando ele era novo, talvez ele não tivesse ido fazer um troço com o Paul Allen e talvez não tivesse Microsoft, sei lá. Eu não acredito que em qualquer encarnação que ele surgisse ele ia ser bilionário, não. Eu acho que aquele fato dele estar naquele momento que o software estava desenvolvendo e que ele adorava desenvolver software, a amizade que ele fez, ou seja, tem tanta coisa que explica por que um negócio dá certo ou não dá certo, mas a gente aqui acredita profundamente que ser ágil é necessário. Agora, tem gente que pode dar sorte, nem precisa ser ágil, mas ele está apostando muito aí. Né? Isso. E aí, como é que vocês querem continuar aqui? Nessa sessão? Agora você ficou ágil. A Júlia que decide tudo aqui. Cadê a Júlia, que é a produtora? Vai lá, diretora. Como estamos? Como é que está o Ibope? Eu estou bem. É? Faz mais duas vezes. Tá bom. Bom, essa também teve uma boa votação. No Squad eu fui questionado sobre equiparação salarial de pessoas de disciplinas diferentes, que desempenhavam as mesmas atividades no time. Faz sentido? Entenderam? Alguém questionou isso. Eram pessoas que tinham disciplinas diferentes, faziam a mesma atividade. E aí questionaram sobre a questão da equiparação salarial. Disciplinas diferentes. Eram diários diferentes. Eu entendi isso, né? Se a pessoa que está aí quiser se manifestar e explicar. Quer falar, Samuel? Dá um microfone aí para o Samuel, por favor. Isso é algo muito recente, para se dizer, não se dizer hoje, né? Mas acontece que... Foi agora, está? Eu já vim daquele jeito para cá. Mas a questão é a seguinte, são pessoas... O conceito do Squad é uma equipe multidisciplinar. Então, se pegam pessoas de várias disciplinas diferentes, um do planejamento, um do data science, por aí vai, um exemplo. E até mesmo uma pessoa de operação, uma pessoa que dá para saber que aquela pessoa, pelo nível de conhecimento técnico, às vezes ela não tem um salário tão alto como essas pessoas, como eu citei, um exemplo que eu citei agora. Mas na hora que você faz a planning, que você divide os objetivos, quebra os objetivos em tarefas ali, as pessoas do time começam a se comprometer com aquelas atividades para garantir que no final da sprint o objetivo seja alcançado pelo time.
E acontece que, às vezes, em alguma atividade, pode acontecer e acontece de uma pessoa de uma disciplina totalmente diferente trabalhar em conjunto com outra pessoa de outra disciplina. Nesse momento, mesmo sendo disciplinas opostas, totalmente diferentes, eles estão fazendo a mesma atividade. E aconteceu esse questionamento, até mesmo por questão de falta de motivação. A pessoa, Mas pensa bem, isso aí não muda o valor que cada profissional vai ter. Isso não tem muito sentido assim. Você poderia dizer que aquele squad como grupo, você não quer causar incentivos diferentes, não dá bonificação individual para o squad como um todo. Mas vai ter cara mais experiente, menos experiente, vai ter profissão que vale mais no mercado, profissão que vale menos no mercado. Isso não muda, entendeu? Vai ter gente que é mais fácil substituir, gente que é menos fácil substituir. O fato de eles estarem trabalhando juntos em prol de um objetivo não muda o fato de que eles têm um valor diferente naquele a momento, matemática que é da precificação de mercado. Aí o squad não igualou, virou uma utopia que igualou todo mundo ali, entendeu? Mas uma coisa que eu, assim, não exatamente essa pergunta, mas numa palestra sobre agilismo que eu dou, geralmente surge uma pergunta parecida com essa. E assim, eu sempre falo que, porque essa pergunta ela vem com um pouco de senso de justiça, né? O que é justo, o que não é justo. É muito difícil de dizer o que é justo e o que não é justo, igual você falou, né? Tem tanta variável, inclusive de mercado, que é alheia ao agilismo, que vai definir o cara que é mais fácil substituir, que não é. Mas eu digo que isso a gente tenta aplicar aqui na DTI com a questão de autonomia das tribos e tudo mais, é que talvez o local mais justo de você ter bonificações é se você levar a autonomia desse tipo de decisão, de se bonifica, se aumenta o salário, para onde a operação ocorre. Não vai ser alguém lá na cadeira, lá em cima. Pensa bem só, o João vai falar da Toro daqui a pouco. Imagina que ele bota no squad um cara especialista em investimento, com 30 anos de mercado. Aí o cara está trabalhando com um desenvolvedor sênior e um desenvolvedor júnior, que o desenvolvedor júnior está empoligadíssimo, empenhadíssimo, mas e aí? Aí você tem que ganhar Não, eu igual, concordo com isso, né? não tem Assim, cabimento você... entendeu? Então, assim, o que a gente procura fazer na DTI, por exemplo, é não criar incentivos individuais para fazer as pessoas trabalharem em grupo. Mas as pessoas têm posições diferentes na carreira, até por adesão pessoal, né? Aí cada um teve a sua trajetória, alguém chegou mais longe porque quis, o outro quis menos, escolheu uma determinada profissão que vale mais do que outra profissão para o mercado naquele momento. Agora, todo mundo em prol do mesmo objetivo, a gente tenta que serão todos proporcionalmente bonificados conforme que eles ganham da mesma forma. Acho que a gente não pode, não sei se vocês concordam, dar a impressão de que o squad vai resolver e eliminar esse problema, né, per si. Sempre vai existir a pessoa que vai se comparar e achar que está sendo injustiçada naquele momento. O squad ele tende a criar outras situações de bonificação, vamos dizer assim, não financeiras, no sentido de dar mais autonomia, de dar mais engajamento, de dar objetivos que sejam mais nobres assim, de se perseguir, tende a diminuir esse tipo de tensão, mas dizer que vai eliminar, não, aí entra essas questões que a gente tem que tratar no caso a caso, né? Qual foi o caminho que o cara passou para chegar até ali, o que o cara teve de capacitação, enfim. Eu acho que não dá para pegar só o momento presente, a tarefa que o cara está fazendo, né? Daí a importância da gente promover esse tipo de diálogo, não só o podcast, mas esses encontros, né? Porque cada um vai achar o seu caminho para o ágil. Mas você pode conversar com outras pessoas. E aí, já aconteceu isso lá na sua empresa? E aí aquilo, não como cópia, né, mas como inspiração, pode ajudar. Ótimo. Como fazer para convencer uma área de finanças? Eu amo a área de finanças. Que aprova e financia projetos no modelo antigo a mudar a perspectiva para financiar projetos ágeis. É a mesma, né? É similar ao que o Regis já falou, mas comentou. Assim, eu acho que é aquela resposta, né, sobre como vender. Tem uma coisa que geralmente convence, é que assim, um time ágil, se ele está, por exemplo, para trabalhar por sprints ou por um tempo definido, vamos dizer que é o primeiro teste da empresa lá, é o mais previsível de todos em termos de custo. Olha, você vai trabalhar aqui, vamos trabalhar aqui 6 meses dessa forma, 6 meses custa tanto. Acabou 6 meses, acabou. Assim, o que nós priorize bem, você vai tirar o máximo de valor desse time, a gente garante que você vai ver um incremento de software a cada 2 semanas, potencialmente até em produção. Então, assim, do ponto de vista de alguém da área de finanças, eu tendo a ver como melhor do que o modelo tradicional. Bom, beleza, então vai custar 6 meses e eu vou tirar mais mas valor. sabe o que é curioso? Porque, assim, a empresa tradicional ela não é cheia de equipes que ela paga continuamente ao longo do tempo. O Squad é uma dessas equipes, né? A questão é que hoje se ainda é tratado como projeto, né?
que você pega um dinheiro para fazer aquele projeto. Na medida em que a empresa se converte para ter frentes contínuas, plataformas, que ela monta esses squads, a pergunta que você faz para você foi mas se você paga uma equipe ali, por que você não paga aquela equipe? E de algum jeito você não... Por que você continua pagando? Porque eu não sei o que essa equipe vai fazer. Hã? Porque eu não sei o que essa equipe vai me entregar. Não, então, a questão mas entende o que eu estou querendo dizer? Para mim isso é essa trajetória de conversão, né? Você paga um tanto de gente continuamente na sua empresa. Por que você não aceita pagar o squad continuamente? Porque, no fundo, o viés todo que vem da época transacional, que é o que o financeiro está acostumado, é o quê? Eu compro, desenvolvo, resolvi meu problema e acabou. Só que não é assim mais para os ativos que fazem diferença para o negócio. Você tem aquela plataforma digital e você fica continuamente investindo nela com um time de altíssimo nível. Igual você tem mais outras áreas da empresa, né? E aí, assim, aí a pergunta é, se ele acredita que o pessoal, que as outras áreas geram valor, por que ele não acredita que aquele squad gera valor, né? Se ele também mede tão bem, aí, entende? Eu só acho curioso isso, sabe? É porque, para mim, a perspectiva é de projeto ainda, né? Alguém tem que pedir o dinheiro, mas, na verdade, isso vai virar... A empresa vai se estruturar em fluxos e não departamentos, e os fluxos suportados por squads. Eles vão ser automaticamente já previstos o dinheiro para eles, porque a empresa é aquilo, entendeu? A empresa vira aquilo. Então não tem essa questão mais, eu devo pagar aquele squad ou não. Aquele squad não sustenta um fluxo que a empresa precisa fazer para operar. Entenderam? Mas hoje eu acho que então, a visão é muito contaminada de eu peço um dinheiro uma vez, aí começa, né? E a última, existe uma liderança ágil? Existe um modelo de liderança ágil? Se existe, como ela é? Agora foi a bola rolada aí para você falar do jardineiro. Jardineiro! O jardineiro, minha não, assim, a gente acredita, assim, eu estava conversando, assim, e eu acredito profundamente que, tanto que a gente tem uma palestra só sobre isso, né? A gente acredita profundamente que um dos maiores obstáculos que existem para essa mudança ter chance de começar é na liderança. Porque a liderança tem que abrir espaço para isso. E isso aí significa abrir mão, muito abrir mão do ego, né? Que é o que tem muito a ver lá com o treinamento que a gente está dando de líder transcendental, né? Porque, assim, o cara está numa estrutura... E eu não critico, tá, gente? Eu falo, imagine, né? Você está numa estrutura tradicional, você ficou anos e anos ali galgando posições, né? Para atingir lá seu status e para poder ter poder de aprovação e desaprovação, e para os outros tem que te procurar para pedir autorização, né, para fazer as coisas. E, de repente, alguém te fala assim, cara, agora não é mais isso que você faz, né? Agora você é um jardineiro, né? O cara já fala, pô... O cara fala assim, na minha vez, mano? Na minha vez? Mas o jardineiro é nesse sentido. Você agora está muito mais preocupado em cultivar um ambiente bom para os seus liderados florescerem. E o foco está neles, né, em ajudar eles a... Eu acho que isso tem muito a ver com vaidade, tem muito a ver com ego. E assim, aí começa. É aquela história do cachorro correndo atrás do rabo. Aí o RH da empresa continua com incentivo individual, continua com plano de carreira tradicional. Por isso que a mudança é assustadora se você tenta projetar, sabe, aquela história de ir do ponto A para o B. Porque você tentar imaginar a organização desse jeito, aí você pensa nas coisas todas que existem, você desiste, né? Mas... um líder, eu fiquei brincando nisso, estava o pessoal do MBA da Dom Cabral aqui ontem, né? Eles passam um dia aqui, o pessoal do MBA Executivo Internacional, né? Aí eu contei a história do general, né? De novo, né? Já contei essa história do Stanley McChrystal. Eu falei, gente, se um general, 5 estrelas, do exército americano, chefe em comando, combateram a Al-Qaeda no Iraque, pode abrir mão do poder dele, porque ele percebia que era o jeito que ele tinha, eu acho que vocês podem também, né? Se o cara é o general 5 estrelas do exército americano. Ele, eu não sei se ele criou essa metáfora, mas ele conta isso, né? Pô, se o general 5 estrelas pode, a gente pode, né? Eu acho que... Eu gosto tanto da metáfora do jardineiro, cara, que eu sempre faço... um macacão agora, né? É, porque aí tem que ser teatral também. Que eu sempre faço uma piada, cara. Para um jardim ficar lindo, não precisa só também do jardineiro. A semente tem que ser boa e ele tem que ter feito só. E eu pergunto assim, você já viu algum jardineiro plantar uma semente no solo e começar a gritar com ela e ela crescer mais rápido? Não vai acontecer. Aí minha mãe até conversa com as violetas dela, mas acho que é mais uma questão de amizade do que... Põe música clássica, né? Mas eu nunca vi um jardineiro gritar com a semente e ela florescer mais rápido. Então, o time é a mesma lógica.
Gente, vocês estão de parabéns. Todas as perguntas se esgotaram. Palmas para nós. Alguma pergunta aí que está entalada? Não? Pessoal, então, essa foi a primeira gravação com plateia comemorando 1 ano de Os Agilistas. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram. Continua aí mandando para nós o que vocês têm pensado, porque daqui para frente a gente vai trazer mais novidades. Curtam aí a nossa nova identidade, a nossa nova logo e mandem também sugestões. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Valeu.